Que agora a gente vai com a Thaís Freitas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia Blota, todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Hoje os assuntos estão bem complexos, pesados. Você vai acompanhar tudo com a gente aqui, mas 2024 também é ano de eleição geral no Brasil. Eleições municipais. E no fundo, tá tudo conectado, não é? Porque no mundo político ninguém dá ponto sem nó. O Canal Livre, na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, deste domingo, debateu as eleições municipais em 2024. E aí a grande pergunta que se faz é: a polarização que aconteceu em 2022, Lula-Bolsonaro, vai se repetir agora? Aparentemente sim. Agora, ela será decisiva na hora de o eleitor apertar o número ali na urna eletrônica? Qual vai ser a influência da polarização numa eleição que não tem nada a ver com personagens federais? É uma eleição que trata das questões ali que estão mais ligadas ao dia a dia das pessoas. Administração pública municipal, saúde, educação, a gestão da cidade, zeladoria, enfim. No Canal Livre deste domingo, 2 convidados estiveram conosco. Um deles, o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo, que sempre está com a gente também aqui no Jornal Gente, não é? Para ele, em 2024, os eleitores tendem a votar em candidatos com propostas locais e não nacionais. Alguns políticos vão tentar essa polarização, porque interessa. Mas nós temos pesquisas que nós fizemos no ano passado, que tem uma pergunta que responde muito isso. Quando a gente pergunta para o eleitor das cidades brasileiras qual é o principal motivo na escolha de um candidato, 50% responde que é pelas propostas. O apoio de Lula e o apoio de Bolsonaro chega em 25%, 26%. Quer dizer, eu acho que no primeiro momento é importante. Agora, no segundo momento, isso não vai polarizar. As eleições municipais, no final, é o debate das cidades. Eu acho que vai errar muito quem quiser forçar essa história de fazer uma eleição municipal em cima de Lula e Bolsonaro. A eleição não é entre o candidato A e o candidato B, é entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que isso, lá na frente, quem forçar isso, lá na frente terá prejuízo. Então ficou alerta do Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná, instituto que mais acertou nas últimas eleições em relação aos prognósticos eleitorais, hein? Quem apostar na polarização vai errar. E tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm deixado claras essas apostas nos principais centros, nas capitais do país. O Canal Livre da Band também ouviu neste domingo o CEO da Atlas Intel, Andrei Roman, que explica que cada cidade terá particularidades nas campanhas eleitorais. Para ele, candidatos mais conhecidos não dependem exclusivamente dos apoios de Lula e Bolsonaro, por exemplo, mas muitos políticos com menor apelo, que estão ali meio como tentando a sorte grande, tentarão conquistar votos a partir dessa polarização. Temos, por exemplo, alguns prefeitos mais moderados que estão concorrendo à reeleição. No Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes é um prefeito com uma boa avaliação e despontam nas pesquisas justamente por conta da sua trajetória até agora enquanto prefeito. Então, num cenário como o do Rio de Janeiro, realmente talvez a polarização não vai se impor com tanta facilidade. Em outros contextos, no entanto, por exemplo, Belo Horizonte, quase todos os candidatos são desconhecidos. Então, a partir da polarização política, muito mais fácil para um dos candidatos já associados a um dos dois campos, seja o lulista, seja o bolsonarista, criar uma base suficiente para despontar e depois chegar no segundo turno. Então, por mais que os eleitores podem dizer o apoio às propostas, eles vão chegar com mais facilidade a conhecer justamente as propostas daqueles candidatos identificados com um dos dois polos. Pois é, e você sabe que eleições sempre tem ali o seu ponto de partida nos debates eleitorais, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O primeiro debate sempre é na Band, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, e esse ano não vai ser diferente. Mês de agosto está logo ali, já já a gente entra com muita força nessa questão. Só para fechar aqui com um lembrete, eleição, se está com título não regularizado, deixou de votar na última eleição, vai votar agora pela primeira vez ali naquela faixa dos 16 aos 18, enfim, o prazo final para regularizar o título eleitoral é 8 de maio.
Tem tempo ainda, mas não deixa para a última hora e dá para fazer quase tudo hoje pela internet de forma virtual, bem mais fácil do que naquela época em que se tinha que ir presencialmente aos cartórios eleitorais. Eleições chegando, 2024, vai ser um ano muito rico no debate e a gente espera que esse debate seja um debate em cima das necessidades de cada município, de cada cidade e não um debate ideológico, Lula, Bolsonaro. Minha gente, se o prefeito não for bom, você vai cobrar de quem? Do próprio prefeito ou daquele padrinho político dele que normalmente é inacessível? Então vamos colocar os pés no chão e colocar a discussão no seu lugar certo também. E essa aqui é sempre a nossa meta no Grupo Bandeirantes de Comunicação.